O ano passado, 2020, acabou a todo vapor e 2021 já começou também a todo vapor. A Globo tá desesperada e o STF já tá dando todos os sinais de que o Lula terá os seus direitos políticos restabelecidos. E o Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, trabalhou ontem, dia 31 de dezembro, o Lewandowski estava lá trabalhando e dando decisão favorável ao Lula. O Lula teve uma importantíssima vitória ontem. Por quê? Porque na semana passada o Lewandowski decidiu que a Justiça de Brasília tem que entregar para o Lula todos os documentos, os arquivos secretos da Vaza Jato, os arquivos que o hacker pegou dos celulares dos membros do Ministério Público de Curitiba, da República, do Ministério Público Federal. E esses arquivos todos estarão com o Lula e poderão ser usados como prova nos processos do Lula. Então tá um desespero total na Lava Jato. Sabe o que a Justiça de Brasília fez? A Justiça de Brasília negou a ordem do STF, se recusou a entregar para o Lula esses arquivos. Aí o ministro Lewandowski ontem, em pleno 31 de dezembro, no finalzinho da tarde, em vez de estar comemorando o Réveillon, o Lewandowski estava trabalhando e dando um esporro, um baita de um esporro na Justiça de Brasília e determinando que em 10 dias eles entreguem para o Lula todo o acervo. Olha só o tamanho da vitória do Lula. E a Globo entrou no desespero total e escalou o Merval Pereira para atacar o Lula e para defender que o Lula não tem os direitos políticos restabelecidos. A Globo entrou em modo campanha total. 2021 já começou com tudo. Eu vou explicar o caso, mas antes um segundinho. Se você quer votar 13 e ver a foto do Lula ali na urna em 2022, então se inscreve no canal e curte o vídeo. Você se inscrevendo, você ajuda a fortalecer a esquerda. Ó, aqui até a estrelinha da árvore vermelha. Você ajuda a fortalecer a esquerda e você ajuda a fortalecer a oposição ao Bolsonaro. Aqui a gente faz ativismo contra o governo Bolsonaro todos os dias. E a gente também coloca outdoors. Aqui atrás vão aparecendo outdoors contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil. Também carros de som. Colocamos até em frente ao Vivendas da Barra. No meu Twitter eu vou mostrando carro de som e conforme a gente vai colocando carro de som, essa semana, hoje é sexta, mas na semana que vem, já teremos carros de som rodando contra o Bolsonaro no Rio de Janeiro e vou eleger mais 2 ou 3 cidades por semana pra gente começar 2021 com tudo contra o Bolsonaro. E quem quiser apoiar as ações do canal, o nosso Pix é apoia@plantãobrasil.net ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Você clicando, você ajuda a gente a fazer oposição e você ajuda a fortalecer a esquerda. Aqui a gente faz oposição nas redes e também nas ruas. E mais um segundinho, se inscreve no canal, é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Mas vamos falar agora qual é o ataque que a Globo fez ao Lula. A Globo está desesperada, é um desespero total da Rede Globo contra o Lula. O ataque é o seguinte, a Globo escalou o Merval Pereira, sempre ele, para atacar o Lula. E o que o Merval fez? Ele fez um artigo em que ele defende o seguinte, ele já jogou a toalha quanto à suspeição do Sérgio Moro. Assim, a STF pode declarar que o Sérgio Moro foi um juiz ladrão, juiz parcial, nisso não tem como a Globo lutar mais, porque esse caso já está perdido para a Globo, já está praticamente ganho para o Lula. As forças políticas de Brasília falaram que esse golpismo que fizeram contra o PT e contra o Lula, isso não pode se repetir. Até o Bolsonaro, eu mostrei aqui, quem não viu, tem um vídeo aqui do canal que fala, ó, Bolsonaro inocenta Lula e disse que votaria nele. Tem o vídeo do Bolsonaro, vídeo da semana passada do Bolsonaro dizendo em live que se o Cássio Nunes, o novo ministro do STF, tiver que inocentar o Lula, e é dele o voto de Minerva, que inocente porque essas delações do Ministério Público são orientadas mesmo, ou seja, as delações são forjadas de acordo com Bolsonaro. Olha só como o jogo político virou. E aí, a Globo escalou o Merval Pereira, que ele está defendendo uma tese inédita. O que o Merval Pereira está defendendo? Que o STF, sim, declare o Sérgio Moro parcial, mas não restabeleça os direitos políticos do Lula. Você vai falar, mas como, Thiago? Se o Sérgio Moro é parcial, os processos do Lula são anulados. Mas o Merval Pereira quer que o STF tome um entendimento diferente. Ele quer que o STF anule o caso do Triplex, mas não anule o caso do sítio de Atibaia, onde o Moro também foi juiz e onde a denúncia contra o Lula só foi aceita porque o Moro estava de conluio com o senhor Deltan Dallagnol. E a Vaza Jato prova isso, a Vaza Jato prova que o Dallagnol e o Sérgio Moro conversaram entre si e que o Dallagnol falou, olha, mas eu não vejo ligação desse caso com a Petrobras. Aí sabe o que acontece se não tivesse ligação desse caso do sítio e do Triplex também com a Petrobras? Esse caso não iria para a Lava Jato de Curitiba, seria julgado na Lava Jato de São Paulo. Sabe quantas condenações o Lula tem na Lava Jato de São Paulo? Adivinha, comenta aí, eu vou dar 3 segundos. Quantas condenações tem o Lula na Lava Jato de São Paulo? 3, 2, 1, 0. O Lula não tem nenhuma condenação em lugar nenhum a não ser na Lava Jato de Curitiba. É só ali que o Lula teve condenação e aí a Vaza Jato provou que foi sempre conluído Moro com Dallagnol. Então, para puxar o processo do Lula
para Curitiba, o Dallagnol e o Moro cometeram um crime de prevaricação, que é quando o agente público sabe de algum crime e ele toma um ato para fazer com que esse crime não seja abafado, ou quando o agente público sabe que não houve crime, mas ele finge que houve porque ele não gosta da pessoa, por exemplo, ele toma um ato de ofício, e no caso o ato de ofício do Deltan Dallagnol foi apresentar a denúncia contra o Lula sabendo que não tinha relação com a Petrobras e sabendo que não tinha crime, a Vaza Jato também prova isso, e isso é crime de prevaricação, e o Sérgio Moro aceitou essa denúncia e começou o processo sabendo que não tinha prova. Inclusive a Vaza Jato mostra o Dallagnol antes da denúncia do Triplex, aí não é o do Atibaia, mas o Triplex, mas vale para as duas coisas, porque mostra as relações entre os dois, e falando, ó, eu não tenho convicção aqui de nada não, quer dizer, não tinha prova e nem convicção. E puxaram ainda o processo para Curitiba para poder prender o Lula, para poder dar o golpe, o final do golpe foi esse, derrubar a Dilma e depois prender o Lula para que ele não fosse candidato, porque senão hoje o presidente não seria Jair Bolsonaro, hoje o presidente da República seria Luiz Inácio Lula da Silva, e todo mundo sabe disso, até o próprio Bolsonaro sabe disso. E aí o Merval Pereira quer que o processo do sítio de Atibaia não seja anulado, e aí o Lula continua ficha suja e o Lula não pode participar da eleição. Só que tem um problema, o Moro começou como juiz nesse caso, todas as ações do Sérgio Moro têm de ser anuladas, então tudo que veio depois das ações do Sérgio Moro também tem de ser anuladas. Não tem como o STF entender, pô, o Moro foi parcial para julgar o Lula, o Moro jamais poderia ser juiz num processo do Lula. Ah, mas nesse aqui ele foi juiz, aceitou a denúncia, ele autorizou diligências, ou seja, ele autorizou que o Lula fosse grampeado, autorizou quebras de sigilos e tudo mais. Ele foi juiz, ele agiu como juiz por boa parte do processo, inclusive nos atos investigativos. Olha só como é que é a Rede Globo em desespero, defendendo que a STF rasgue de novo a lei. Ó, vamos deixar o Moro suspeito de julgar o Lula e declarar que o Moro foi mesmo parcial, mas vamos rasgar a lei para o Lula não ser candidato. Esse é o desespero da Rede Globo. E o STF está dando todos os sinais de que não vai fazer isso, porque o Lewandowski foi para cima. Olha o desespero da Lava Jato. A Justiça de Brasília não quis dar para o Lula o acervo da Vaza Jato. O Lewandowski determinou que os arquivos da Operação Spoofing é aquela a operação em que a Polícia Federal prendeu os hackers que invadiram celulares dizem que mais de 1.000 autoridades. E aí o Lula falou, eu quero esses arquivos. E eu, Thiago, eu não acreditava que o STF ia dar acesso para o Lula a esses arquivos. Eu não acreditava, mas no dia do Natal, ó, que presentão de Natal que nós tivemos. Ó, o Brasil está numa situação péssima, infelizmente, mas dá para ver que as coisas estão melhorando em certos pontos. Foi um presentão de Natal que foi o STF. O Lewandowski disse, não, o Lula tem que ter acesso a isso, a todas as conversas de todos os processos em que o Lula faz parte e a todas as conversas que se referam direta ou indiretamente ao Lula. Olha só o tamanho do poder que o STF está jogando, está dando uma bomba atômica na mão do Lula e falando, use-a a seu bel prazer. Use da maneira que você bem entender, Lula. Olha só o tamanho da bomba atômica. E a Justiça de Brasília fez, sabe o quê? Se recusou a entregar e falaram, não, o STF tem que determinar com mais exatidão o que quer que entregue para o Lula. Essa é uma tática da Lava Jato sempre. Aí, Lava Jato em várias partes, a gente tem que lembrar que a Lava Jato, geralmente eles são alinhados ao Sérgio Moro e à Lava Jato de Curitiba, mas algumas partes da Lava Jato não são. Nesse caso, alguns membros são, e alguém que é ligado ao Sérgio Moro e à Lava Jato de Curitiba falou, não vamos entregar. Essa é a estratégia que eles sempre têm para atrasar os processos e para não entregar provas que o Lula precisa receber para provar sua inocência. Olha só como eles inverteram o sistema jurídico. O sistema jurídico foi completamente invertido. Geralmente é o seguinte, você acusa alguém de um crime, você tem que provar que a pessoa cometeu o crime. Se você não provar, o cara é inocente até que se prove o contrário. No caso do Lula, não. Ele é que tem que provar que é inocente. Chegou num ponto em que tinha gente, até da esquerda, gente petista, que tem estrelinha do PT na foto de perfil, defendendo o impensável. O Lula tem que ir lá na Suíça pegar os arquivos do Odebrecht para provar que é inocente. Não! O Ministério Público que tem que ir lá pegar os arquivos para falar que esses arquivos não são falsos, porque o Lula foi acusado com base num sistema da Odebrecht que está adulterado. Quem tem que provar que o sistema não está adulterado é o Ministério Público. E o Ministério Público não consegue provar. E o Lewandowski deu uma decisão, na esteira dessa decisão que dá para o Lula o acesso aos arquivos da Vaza Jato, uma decisão de que o Lula tem que ter acesso aos sistemas Odebrecht,
que a Lava Jato de Curitiba usou para acusar o Lula em outros processos também. E sabe o que acontece? A Lava Jato não quis dar. Desde setembro, o Lewandowski já tomou várias decisões, já mandou investigar, inclusive os procuradores. Por quê? Porque eles não querem entregar, porque ali prova que o Lula é inocente, ali desmonta completamente a farsa da Lava Jato. Já que eles não querem entregar, então dê ao Lula os arquivos da Vaza Jato e agora vamos para cima da Lava Jato com tudo. Olha, se teve um dia em que o Lula estava abençoado, em que ele estava assim, olha que dia bom pro Lula, foi o dia 16 de março de 2006, ó, minha memória tá boa, pode dar um Google. Sabe o que o Lula fez nesse dia? Ele indicou o ministro Lewandowski para o Supremo Tribunal Federal. A gente tem que lembrar que os governos do PT indicaram Luiz Fux, em Fux e Trust, o maior aliado da Lava Jato. Os governos do PT indicaram Fachin, aquele Raul Fachin é nosso, indicaram a Carmen Lúcia, que foi a presidenta da STF, que deu o voto de Minerva para que o Lula fosse preso e que pautou, ela como presidente do STF poderia simplesmente não colocar em pauta a prisão em segunda instância e o Lula jamais seria preso, mas ela pautou. Ela foi parte do golpe, foi indicada pelos governos do PT. A Rosa Weber, que mudou o entendimento que ela tinha um ano antes, só para prender o Lula, também tinha sido indicada pela Dilma poucos anos antes. Olha só quantas indicações ruins. Também temos que lembrar de Joaquim Barbosa, mas o Lewandowski, olha que acerto, que coragem que tem o ministro Lewandowski. Palmas para o ministro Lewandowski, porque ele está indo para cima da Lava Jato com muita coragem, porque mesmo eu lembro no dia do impeachment da Dilma, na sessão do Senado, estavam ali lado a lado Lewandowski e o Renan Calheiros. E o Lewandowski conseguiu costurar um acordo por saber que a Dilma era uma presidenta que estava sendo deposta sem provas. Ele conseguiu costurar um acordo no Senado para que a Dilma não tivesse os direitos políticos cassados por 8 anos. Que quem sofre impeachment ou cassação de cargo tem os direitos políticos retirados por 8 anos. A Dilma não poderia ter nenhum cargo público e nem participar de eleição, mas ela tanto participou da eleição de 2018 para senadora e não foi eleita graças às fake news do bolsonarismo, conseguiu eleger lá os senadores. Mas isso foi um acordo do Lewandowski com o do Supremo Tribunal Federal, né? No caso ele era o presidente, com o Renan Calheiros, que foi uma das pessoas que era contra o golpe, que tentou evitar o golpe, os áudios mostram e tudo mais. Então, o STF está indo para cima. Agora, o Lewandowski trabalhou ontem e mandou. A Justiça de Brasília tem 10 dias para entregar para o Lula todas essas provas. E aí começa o inferno de Sérgio Moro. 2021, anota. Põe um adesivo assim na sua geladeira e escreve lá papel. Tiago disse, 2021 vai ser o inferno de Jair Bolsonaro e vai ser o inferno da Lava Jato e do senhor Sérgio Fernando Moro. Eles vão pagar por tudo que fizeram. Se você quiser ajudar, se inscreve no canal, curte o vídeo, apoia o canal, as nossas ações. A gente vai com carros de som contra o Bolsonaro. E o nosso carro de som também está rodando em Maringá, que é a terra do Moro. Escreve aí nos comentários uma frase que você quer que a gente coloque lá para o Sérgio Moro, para os carros de som. Mas lembre-se, senão a gente pode fazer acusação direta, senão ele processa a gente. Ele vai falar que a gente está cometendo crime, processa a gente lá, a gente sabe como é que funciona a justiça lá no Paraná. Ele processa, vem os juízes, eles estão tudo em conluio, Moro, Dallagnol, esse pessoal é acostumado com conluio, aí a gente é processado. Então, coloca uma mensagem que a gente tem que colocar no carro de som lá em Maringá para denunciar o Sérgio Moro, mas sem crime na mensagem, sem uma acusação frontal, assim, Sérgio Moro, você é ladrão. Não pode, isso não pode. Calma, a gente tem que evitar processo. Coloca aí a mensagem e quem quiser apoiar o nosso Pix é apoia@plantãobrasil.net. Embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, apoie isso conta bancária. E também deixa uma frase pra gente colocar nos carros de som contra o Bolsonaro. A gente vai focar na vacinação, na inflação, no auxílio emergencial, na questão da economia, que é o que o povo tá sentindo mais agora. Economia e vacinação. É isso. Falou!